Olá, amigos. Namastê, Roribeté a todos. Gratidão por você que está ouvindo esse vídeo, que é mais um relato de áudio hoje. Eu fico muito feliz com a sua presença. Hoje eu quero compartilhar com você e com vocês do canal uma experiência que eu tive há 3 dias atrás, que foi muito impactante, tão impactante que eu estou aqui relatando ela para vocês da melhor maneira possível. Eu estou agora num ambiente relaxado, num ambiente tranquilo, para que eu possa imergir nessas memórias da experiência que eu tive, que apesar de estar muito aqui à mão, tudo que eu vivia, eu queria fazer de uma forma mais introspectiva, no momento em que eu pudesse estar recolhido, eu relatar essa experiência que foi tão impactante que eu estou aqui, não é? Compartilhando com vocês essa minha vivência. Trata-se de uma viagem que eu fiz, é uma viagem astral, mas de uma lucidez incomparável frente a outras experiências que eu tive. Eu nessa viagem, que foi uma viagem, um momento muito curto, eu estive nesse lugar tão quão eu estou na minha casa, eu estou no meu trabalho. Foi uma experiência muito lúcida e muito real, e ela traz muita informação para nós refletirmos, e principalmente para eu refletir. 3 dias atrás eu estava na minha casa e eu decidi fazer projeção astral. Eu tenho um espaço aqui na minha casa, um espaço retirado, e nesse dia, final de tarde, eu estava sozinho, eu decidi fazer a projeção astral. Então eu vim para esse aposento, preparei o colchonete e me coloquei naqueles procedimentos que aqueles que estão chegando agora no canal vão olhar aí na playlist de viagem astral e ver que eu já faço projeção astral, inclusive já compartilhei aqui as minhas técnicas. Deitei no colchonete e me pus a fazer aqueles procedimentos de relaxamento, de imersão consciencial, para que eu pudesse deixar o corpo físico no estado propício para o meu espírito se desligar dele. Só que eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia imergir, eu não conseguia me desligar, e eu fui ficando um pouco apreensivo, eu ficava ali preso naquela fase. Eu desisti, falei, não vou fazer a projeção, não estou conseguindo fazer. Mas eu continuei deitado no colchonete e fiquei na posição que eu estava, olhos fechados, estava semi-relaxado, continuei. Pois bem, muitos pensamentos começaram a brotar, uma tela de imagens começou a passar na minha frente, com pensamentos cotidianos, corriqueiros, coisas da minha casa, do meu trabalho, enfim, aqueles pensamentos. E eu fui me deixando levar com aquelas reflexões, e um pensamento liga ao outro. Num dado momento, que eu não vou saber quanto tempo levou para isso, de repente eu me vi saindo num lugar. Então, assim, de repente se abriu uma porta na minha frente. Não é uma porta, isso é uma simbologia, mas de repente eu estava fora do meu quarto, fora da minha casa, fora do colchonete. Eu estava num outro lugar. E aquilo foi muito impactante. Que lugar era esse? Eu voava num ambiente muito alto e havia nuvens, e eu via o brilho do que parecia ser um sol naquelas nuvens, mas a cor daquela atmosfera, a cor daquelas nuvens não era uma cor normal, trivial do nosso planeta. Rapidamente eu fui levado a concluir que eu estava num ambiente muito diferente, e intuitivamente eu entendi que era um ambiente muito distante do nosso planeta.
Era uma luz mais avermelhada, uma atmosfera totalmente diferente, com raios de uma cor que me lembrava um pouco violeta. Enfim, não era um céu azul, e era uma atmosfera muito distinta de qualquer coisa que eu já tinha visto. Mas eu estava muito consciente, muito consciente. Essa foi a primeira visão que eu tive daquelas nuvens, e eu fui descendo. E à medida que eu descia, aquelas nuvens foram se dissipando como um gás, como quando se desce no avião, o avião está descendo para ir para o aeroporto, as nuvens começam a se diluir quando você entra dentro delas. E naquele estado de profunda consciência e lucidez, eu fui tomado por um sentimento muito forte, um sentimento de uma certa saudade, um sentimento de enternecimento, como se eu estivesse tocado por alguma coisa. Eu nem digo que é saudade desse lugar, eu não sei se eu já estive nele, não vou chegar a tanto, mas era um sentimento, eu estava tocado por algo muito profundo, e eu comecei a chorar no meu corpo físico. Eu conseguia perceber que o meu corpo físico estava lá no colchonete. Eu conseguia ter essa ligação com ele, mas eu sabia de tudo o que estava acontecendo. Eu sabia que eu não estava no meu corpo também, que a minha consciência pairava nessas atmosferas longínquas desse lugar que eu não sabia qual era, e até agora confesso não saber. Pois bem, enquanto eu estava enternecido, eu fui descendo dessas nuvens, e eu tive a única visão que eu posso honestamente compartilhar com vocês para além dessas nuvens. Havia um monte muito alto, como uma montanha, mas era muito gigantesca, e as proporções eram muito diferentes das proporções aqui da Terra. E quando eu olhei para baixo dessa montanha, eu percebi que havia algo de artificial, uma construção muito longe de mim, que me lembrava algo que eu pudesse chamar de cidade, ou lugar onde se havia uma habitação de seres. Era uma construção circular, e vários círculos concêntricos iam se encaixando um ao outro, como se fossem várias esferas uma dentro da outra. Essa construção, ela estava muito longínqua de mim, e eu não conseguiria distinguir nada além de um complexo de edificações muito distante de mim. Vale notar que havia em 4 pontos periféricos do último círculo, como se fossem torres muito altas que iam em direção ao céu. E eu via tudo isso de uma altura muito grande, muito distante daquilo, a ponto de não conseguir ter dicção visual para conseguir distinguir nada que não fosse aquela colossal cidade que eu estava tendo o privilégio de sobrevoar. Aquela visão misturada com aquela atmosfera de uma cor etérea que eu nunca tinha visto, que formava paisagens de uma matiz que eu nunca tinha imaginado, me comoveu muito mais ainda, e eu não conseguia mais conter o meu choro, a minha emoção. Foi devido a essa comoção incontrolável que eu não consegui avançar nesta viagem. E de repente, por decisão minha mesmo, eu retornei daquele estado extremamente alterado para o meu corpo físico. Eu tive a nítida sensação daquele viajante que retorna depois de 20, 30 dias para sua casa, como se ela fosse uma desconhecida, como se os cômodos fossem
inéditos. Eu levantei do colchonete, andei pela minha casa, ainda extasiado com a visão que eu tive deste mundo longínquo que eu ainda não sei dizer onde é, onde fica e por que eu estive lá. Mas foi uma das visões mais belas que eu tive a oportunidade de ter, de vislumbrar diante dos meus olhos. Namastê.